Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí nos escutando nesses slides sobre o Super Chá SB dessa empresa fantástica que é a Maravilha da Terra. Equipe, muito obrigado aí pela presença, pela visualização do material e contem conosco com dúvidas, o que nós pudermos aí entrar em contato e trocar experiências, estamos aqui para isso. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho aí do Super Chá SB? E aí, pessoal, a gente vai falar do Super Chá SB. E tem várias funções, que são funções excelentes aí para melhorar a atividade normal do organismo e muitas vezes ajudar em quadros que você já está tomando aí algum tipo de medicação e que o chá vem como um a mais no tratamento, no auxílio à melhora dessa condição. Então, principais funções que o SB Chá tem. Dentre as principais funções, podemos citar, vamos lá. Primeiro, auxilia no emagrecimento, promove saciedade, melhora a digestão, ação anti-inflamatória e diurética e queima de gordura corporal e lipólise. Então, gente, são diversas funções. Essas não são todas as funções. A gente tem um slide próximo aí falando mais de uma parte dessas funções. E todas elas estão ligadas a essas plantas medicinais que são usadas na composição desse chá. Isso daí tem muito de cultura milenar. É um aprendizado que vem aí com o passar de muito tempo. Algumas já existe uma comprovação científica, existem estudos já comprovando a eficácia e outras existe aí informação que vem de conhecimento milenar, de muitas coisas que já foram aí testadas e observaram esses tipos de mudança e auxílio aí na melhora da função corporal. Então nós temos auxílio no emagrecimento, promover saciedade, melhora a digestão de quem ingere esse chá, ação anti-inflamatória e diurética e queima de gordura corporal. Outras funções que nós podemos falar, e aí vamos listar também, temos ajuda a reduzir celulite, melhora a perfusão sanguínea, então a circulação de quem toma esse chá vai melhorar também. Tonifica e protege aí o coração e estimula a cicatrização da pele. Então, se nós formos parar para pensar, você tomando aí o chá corretamente, você vai ter muitas funções positivas e melhora na função do organismo de quem está tomando. Então, dentre aí, no meio dessas funções todas, podemos mostrar aí que tem muita coisa boa ligada ao uso desse chá. Lógico, não é milagre, você tem que tomar o chá corretamente, fazer a ingestão como é indicado aí pelo fabricante, pela Maravilhas da Terra, para que você tenha os resultados. Pressa não funciona nesse tipo de contexto. A gente precisa tomar, ingerir esse chá e lentamente ele vai fazendo a função aí com o passar do tempo de uso. Um último tópico aí que faltou, combate à ansiedade e ao estresse. Algumas das plantas aí, das plantas medicinais envolvidas, também têm esse potencial, que nós vamos falar aí posteriormente, passo a passo, planta e função. Então, qual é a composição desse chá? O Super SB Chá ele é uma mescla de plantas medicinais, como eu falei anteriormente. Então, não pensem que o chá é uma única planta, é a soma de várias plantas que compõem aí o SB Chá. Nós temos também os outros chás que fazem parte aí do protocolo de tratamento, desse protocolo aí de eficácia desse chá, que depois em outros slides e explicações nós daremos aí para vocês. Então, gente, quais são as plantas medicinais aí envolvidas na formação desse chá? Quais são as plantas que compõem esse chá? Antes de tudo, as plantas medicinais elas já foram identificadas aí ao longo de toda a humanidade. Durante aí, milênios, as plantas são testadas pelas pessoas, usadas em forma de chá, e muitas produzindo aí resultados que foram excelentes, que foram benéficos. Elas têm muitas das vezes capacidade, essas plantas, de sintetizar, de produzir uma grande variedade aí de compostos químicos que são utilizados e eles possuem uma função biológica e uma função ativa dentro do organismo que podem ser de diversas formas, melhorando a circulação, no auxílio à retirada de substâncias tóxicas que estão dentro do organismo, tornando mais fácil o funcionamento de diversos órgãos,
agindo aí, tirando dor, melhorando quadros de doenças crônicas. Então, muitas dessas plantas foram testadas, algumas até hoje já se descobriu o porquê de cada coisa, algumas ainda não, algumas se sabe que existe resultado, entretanto não sabe o porquê dos resultados. Então é uma coisa, se você parar para ver, muito bonita, é uma coisa que tem uma essência, como a própria empresa Maravilhas da Terra, ela tem a essência de trazer essa qualidade de vida para as pessoas. Pelo menos já se tem mais de 12.000 compostos isolados dentro dessas plantas que são avaliadas, não somente as do chá, mas todas essas plantas medicinais que já foram estudadas, mas diversos compostos já foram descobertos com um efeito aí muitas das vezes benéfico para o organismo. Então, quais são essas plantas que são usadas no SB Chá? Porangaba, centelha asiática, que é as fotinhas correspondendo às plantas, cavalinha, salsa, camomila, carqueja e o capim-limão. Então, se vocês repararem, o SB Chá, basicamente, ele é um composto de diversos tipos de plantas consideradas aí medicinais e que já se sabe aí da grande qualidade de ação dessas plantas no organismo quando usadas, lógico, a longo prazo, de forma criteriosa, para que isso no final culmine com um resultado excelente aí para o organismo de quem usa. Então vamos falar aí das ervas, as plantas medicinais e suas funções. Nós vamos falar de cada uma delas, lógico, isso de uma forma genérica, tá, gente? Muitas dessas plantas existem sim conhecimentos já oriundos de estudo científico, mas alguns dos resultados são obtidos através do uso dessas plantas e muitos estudos ainda estão em andamento. A maioria dessas plantas, o conhecimento já é grande sobre a funcionalidade destas. E aí, gente, por que as plantas medicinais, por que essas ervas têm função sobre o organismo? Na verdade, os compostos químicos que essas plantas possuem e que têm ação sobre o corpo humano, muitas das vezes agem por processos idênticos a medicações sintéticas aí que já existem no mercado. Então, muitas dessas plantas têm um potencial de ação muito semelhante a alguns tipos de medicação. Entretanto, são fitoterápicos, são plantas, é uma coisa aí natural que pode ser utilizada como um a mais no tratamento de muitas condições que os pacientes possam ter, ou até mesmo única e exclusivamente com o intuito de melhorar a atividade do corpo de pessoas que não possuem nenhum tipo de problema. Então, vamos falar aí de cada uma das plantas. Lógico, sem aprofundar muito, nós vamos falar sobre cada principal função relatada nos sites de informação mais comuns. Então, vamos falar um pouco da porangaba. A porangaba, que é a Cordia ecaliculata, ela tem, dentre as diversas funções, a inibição do apetite, então ela vai auxiliar no seu regime, diminuindo assim a sua necessidade de alimento. Efeito diurético, então isso ajuda, lógico, a diminuição de retenção de líquidos e muitas pessoas aí têm retenção de líquido como um problema. Efeito cardiotônico que melhora a circulação, então ela favorece tanto a função cardíaca quanto o funcionamento aí da circulação como um todo. Evita o depósito de gordura nas paredes dos vasos, uma doença aí que cada vez aumenta com esse monte de alimentações aí, com esse gama de alimentações de valor mais baixo, com alto potencial, com alta quantidade de gordura, e isso aí favorece uma vida associada a uma vida sedentária, levar as pessoas a terem esse problema. Combate, por exemplo, o vírus da herpes. E aí vamos falar um pouquinho da centelha asiática. Centelha asiática, que o nome científico também é centelha asiática, ela auxilia no tratamento de celulite, já sabe que ela ajuda aí no controle de inflamação, ajuda no tratamento de lesões de pele, aí na reestruturação do tecido, auxilia no tratamento do reumatismo e problemas renais em pacientes que os possuam. Lógico, gente, como eu já falei anteriormente, o chá não é feito para trocar, para retirar ou substituir as medicações tomadas por pacientes que possuem os problemas. Na verdade, ele vinha aí como um a mais, com um incremento saudável para esse tipo de controle. E também serve no controle da obesidade.
A centelha asiática ela vai melhorar a depressão e o cansaço de pessoas que os tenham, combate a falta de memória, ajuda no mal de Alzheimer. Muitos pontos acima citados, gente, então estão ligados ao efeito anti-inflamatório da planta. Então, muitos desses efeitos aí que eu falei anteriormente estão ligados a que efeitos da planta? Efeitos anti-inflamatórios, efeito calmante natural que ela possui, diurético, diminuindo a retenção de líquidos, estimulante vasodilatador, que vai favorecer a melhor circulação sanguínea. Gente, quem com uma circulação sanguínea melhor não vai ter um funcionamento melhor desse organismo? A cavalinha. A cavalinha é o Exeton arvense. A cavalinha, ela possui ação. Gente, olha a quantidade de funções que uma única planta possui. Ela possui a função remineralizante, então ela ajuda aí nesse organismo que está com falta de minerais, na verdade alguns tipos de minerais, a eles se tornarem mais abundantes, antirreumática, antioxidante. E o efeito antioxidante, gente, cada planta que possui um efeito antioxidante, ela por si só já é excelente. O antioxidante ele impede a formação de radicais livres, ele impede com que esse organismo fique com muito, teoricamente, aí desse lixo que deveria ser jogado fora. Esse tipo de produto que tem ação antioxidante tem o efeito de limpar esse tipo de substâncias que são aí maléficas ao organismo. Função digestiva. Função antimicrobiana e antidiarreica, anti-inflamatória, cicatrizante, diurética, antihipertensiva e antihemorrágica. Uma única planta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 funções diferentes que são de excelente qualidade para o organismo. A cavalinha, continuando ela auxilia no tratamento de problemas renais e urinários, diminui o fluxo menstrual abundante de pessoas que também têm esse tipo de condição, previne o tratamento de hemorragias nasais e no estômago. E aí, a hemorragia da menstruação, na verdade a perda sanguínea durante a menstruação, ajuda em hemorragias nasais e do estômago, diminui a queda de cabelo, auxilia no tratamento do reumatismo e artrite e gota. Então, quantas funções uma única planta aí no SB chá tem como atividade no organismo. E para finalizar, a cavalinha diminui a pressão arterial e diminui os sintomas de estresse, ansiedade e variações de humor. Então, uma planta com potencial absurdo de melhorar as funções normais do organismo. Então, vamos falar um pouquinho aí da salsa, Petroselinum crispum. Essa planta foi utilizada com diversos objetivos, como a prevenção do câncer, gripes, envelhecimento precoce, doenças cardíacas, por ser rica em antioxidantes, óleos essenciais, vitamina C e flavonoides. E o que são flavonoides? Os flavonoides são compostos, gente, são substâncias aí bioativas que funcionam, que são ativas no nosso organismo, que são encontradas em hortaliças, frutas, cereais, chá, café, cacau, vinho, sucos de fruta, soja. E qual é a função principal dessa substância? Eles inibem aí danos oxidativos, que são danos que acontecem no nosso organismo causados por radicais livres. E ela tem a função, gente, de fortalecer o sistema imunológico por ser rica em vitamina C. Tem propriedades antibacterianas. Previne anemia por ser rica em ferro e ácido fólico, que são substâncias necessárias aí na formação das hemácias, que são as células sanguíneas. Combate a retenção de líquido por ser diurética. Prevenir e combater pedra nos rins por estimular a eliminação de líquido, e o que ajuda também na ação do órgão natural, que é filtrar aí o sangue. Gente, se vocês observarem, muitas dessas plantas têm funções semelhantes. Imagina agora um composto com todas essas plantas junto. Elas vão ter um potencial de ação muito maior. Então você está lidando aí com um combo extremamente potente de ação no organismo, lógico, a longo prazo. Não adianta pensar que uma única xícara de chá vai resolver aí todos os problemas. Não. As funções acontecem com o uso contínuo do produto. E que é interessante, o que melhor do que uma rotina de você tomar chá, de ingerir líquido, de botar seu corpo para trabalhar com plantas aí, com substâncias de plantas que são excelentes para o seu organismo.
Outras coisas que são importantes sobre a salsa: combate infecções urinárias pela ação antibacteriana, ajuda no controle da diabetes, previne tromboses e AVC pela ação anticoagulante que a planta tem e controla a hipertensão por ser diurética. A camomila ou Camomilla recutita. A camomila aí largamente conhecida. Quem nunca tomou um chá de camomila na vida? Agora vocês vão saber o porquê da camomila ser tão interessante. Ela trata irritações de pele, ajuda na cicatrização dos tecidos. Ela ajuda no tratamento de resfriados. Ela auxilia no controle de inflamações aí nasais, principalmente no caso de sinusite. Ela ajuda na digestão, então combatendo aí a má digestão, e também ajuda pessoas que têm aí diarreia. Então é uma planta também com excelentes potenciais e largamente conhecida. A camomila também tem função calmante, combatendo a insônia, ansiedade e o nervosismo, ação estimulante da cicatrização, como eu já falei, ação antibacteriana e anti-inflamatória e ação antiespasmódica. Gente, uma planta que é um chá largamente utilizado e que muitas das pessoas não sabem nem metade das funções positivas que esse chá tem aí no organismo. Então vamos falar um pouquinho da carqueja, Carqueja brachiaris-trimera. Para que essa planta tem sido utilizada? Então, várias são as funções ligadas à carqueja. Ela melhora a diabetes por ela ter uma ação hipoglicemiante, é uma planta que tem como potencial diminuir a absorção aí de açúcares que são ingeridos na alimentação e, por consequência, diminuir o açúcar no sangue. Ela limpa o fígado, ela detoxifica o fígado porque ela contém flavonoides na sua composição. E o que é que essas substâncias têm como ação? Ação protetora, principalmente hepática. Diminui a pressão arterial. Ela tem como função também proteção gástrica. Por quê? Porque essa planta ela diminui o excesso de secreção ácida. Por consequência, diminuindo essa secreção gástrica, você tem menos ácido irritando a parede do estômago e melhora aí de pacientes com gastrite. Diminui o colesterol, porque ela tem a capacidade, através de saponinas, que são substâncias da sua composição, da planta, elas ajudam a diminuir a absorção do colesterol, por consequência, diminui o colesterol no sangue. Ajuda no combate das inflamações, porque ela tem ações anti-inflamatórias. Ajuda a emagrecer, pois ela diminui o apetite, por consequência, ingestão diminuída de alimento faz você emagrecer. Alivia a retenção de líquidos, pois possui efeito diurético. Fortalece o sistema imunológico, porque tem ação aí antioxidante. Por fim, vamos falar aí do capim-limão, Cibompogon citratus. O capim-santo ou capim-limão é uma planta rica em terpenos, flavonoides e compostos fenólicos. E quais são as funções desses compostos? Ele tem efeito antioxidante. E o que o efeito antioxidante tem? Ele protege as células, o tecido aí celular, naturalmente contra a ação de substâncias que são compostos tóxicos que vão agir nesse tecido aí íntegro. Então, eles são protetores das células aí vivas, de uma forma que você não tenha uma morte celular aí antes do período correto. Então, gente, o capim-limão ele melhora a digestão e alivia dores estomacais, pois ele é antiespasmódico. Ele tem ação anti-inflamatória e analgésica, que são eficazes nas dores de cabeça, dores musculares, dores de barriga. Então, olha o potencial do capim-limão, também amplamente conhecido. Protege o coração, já que ajuda a regular o colesterol. Auxilia na regulação também da pressão arterial. Então, para concluir, gente, o capim-limão também possui propriedades anticancerígenas, já que é rico em antioxidantes. Possui propriedades diuréticas, já que auxilia no controle da retenção de líquidos. Quando na aromaterapia, quem nunca usou um sabonete de mão, quem nunca usou uma essência de capim-limão na casa, já sabe que essa aromaterapia tem a capacidade de aliviar sintomas de gripe, como tosse, presença de secreção. Então, gente, pensa comigo. Nós estamos vendendo saúde para as pessoas. O composto do Super SB Chá, ele é um composto de todas essas plantas que eu falei anteriormente para vocês, com esse infinito de funções positivas para o organismo. Lógico, sozinho o SB Chá não faz milagre. Uma pessoa que volta a sua vida para o lado mais saudável, nós temos que vender saúde para as pessoas.
Nós temos que estimular as pessoas a fazer exercício físico, não é se tornar um esportista, ou se quiser se tornar, vai ser melhor ainda, mas é exercício físico aí de forma continuada, o uso de alimentos mais saudáveis também de forma continuada, diminuir o excesso de gordura na alimentação, diminuir o excesso de açúcar, com o auxílio do uso do chá. Gente, não há quem não ame o chá. O chá USB, o Super SB Chá que eu estou fazendo uso, é fantástico. Só usando para saber o quanto ele é positivo. O próximo slide nós deixaremos nosso e-mail e o nosso Instagram. Estamos abertos a dúvidas, a auxílio no que vocês precisarem. Se vocês quiserem fazer parte aí dessa família gigante e calorosa da Maravilhas da Terra, também estamos dispostos a ajudar. Estamos aqui para ajudar no que for possível. Agradecemos mais uma vez você que assistiu toda a apresentação e que aprendeu conosco sobre tanta coisa legal que esse Super SB Chá tem por função. E agora, no próximo slide, vocês vão ter as informações aí sobre o Instagram e o nosso e-mail. Um grande beijo e estamos por aqui. Então, para finalizar, gente, nosso Instagram é @maravilhasdaterra-rio-preto. O nosso e-mail é maravilhasdaterra-rio-preto@gmail.com. E é isso, gente. Precisando de qualquer coisa, informação, é só entrar em contato com a gente. Um abraço e até a próxima apresentação de slide.